Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos olhar mais de perto para uma figura bíblica que, olha, tá lá na lista dos juízes de Israel, mas é quase um fantasma. Jair, o sétimo juiz. Nossa fonte principal está lá em Juízes capítulo 10, versículos 3 a 5. E aqui já começa o mistério, né? São só 3 versículos. Muito pouco para um cara que julgou Israel por mais de 20 anos. Então, a nossa missão aqui é tentar cavar um pouco mais fundo nesse relato tão curto. Quem foi esse Jair? Qual era o papel dele lá em Gileade? E por que, né? Por que a Bíblia canônica fala tão pouco? A gente vai até dar uma olhada numa visão bem diferente que vem de fora. Ok, vamos tentar desemaranhar isso. Isso. E para a gente entender o Jair, é bom lembrar o contexto da época dos juízes, né? Israel ainda não era um reino com rei e tudo. Era aquele período pós-conquista de Canaã, meio instável. Aí surgiam líderes, sabe? Regionais, tribais, para resolver problemas, geralmente ameaças externas. Eram os juízes. Figuras com poder militar, político, judicial, tudo meio misturado. E o Jair, ele aparece logo depois de Tolá, outro juiz que também não tem muita informação. Entendi. Juízes 10.3 diz que ele era gileadita, sucedeu Tolá e julgou por 22 anos. A base dele era Gileade, certo? Aquela região montanhosa a leste do Rio Jordão, da tribo de Manassés. Exato. E a localização de Gileade é super importante. Por estar do lado leste do Jordão, era uma fronteira natural. Isso quer dizer o quê? Contato direto constante e nem sempre pacífico com os vizinhos. Amonitas, moabitas, mais ao norte os arameus. Era uma área de troca cultural, claro, mas também de muita tensão, sabe? O lugar em si era mais árido, talvez mais difícil economicamente do que as terras a oeste do Jordão. Isso tudo influenciava o povo dali. E sobre quando ele viveu, a Bíblia não crava datas, mas temos a estimativa de Jerônimo de Estridão, sabe? Um dos grandes nomes da Igreja Antiga que organizou muitas cronologias bíblicas. Ele coloca o Jair ali julgando mais ou menos entre 1219 e 1197 a.C., dá uma janela de tempo pra gente. E nesses pouquíssimos versículos tem um detalhe que, olha, chama muito a atenção. Jair teve 30 filhos, e cada um montava num jumento, e eles tinham 30 cidades chamadas Avote Jair, as aldeias de Jair. Isso não é só um detalhe de família, né? De jeito nenhum. Pensa bem, naquela sociedade, ter um jumento já era alguma coisa, sinal de um certo status. Agora, 30 filhos, cada um com seu jumento e controlando 30 povoados. Isso aí não é só riqueza, isso é tipo assim, um símbolo de poder regional muito forte. Sugere um clã poderoso, quase uma pequena dinastia local. Então, esse detalhe que parece pequeno, na verdade, ele dá uma outra dimensão para o Jair. Ele não era um juiz qualquer, era um figurão lá em Gileade. Parecia ser um potentado mesmo. Fora isso, silêncio. A Bíblia não diz com que idade ele começou, com que idade morreu, só fala que foi enterrado em Camon, uma cidade lá de Gileade que hoje a gente nem sabe direito onde ficava. Agora, a coisa começa a complicar um pouquinho quando a gente olha a genealogia. Juízes chama ele de Gileadita, ligando a Manassés, normal. Mas lá em 1 Crônicas 2:22, fala de um Jair, que também tinha cidades em Gileade, o que faz a gente pensar que é o mesmo, só que o pai dele seria Segube, filho de Esrom, que era da tribo de Judá. E aí, Manassés ou Judá? Aqui o negócio fica bem interessante. Pois é, essa aparente contradição deixa muito estudioso coçando a cabeça. Como pode, né? Judá e Manassés. Uma hipótese é migração. Talvez um ancestral de Judá, tipo o Esrom ou Segube, comprou terras ou casou lá no território de Manassés, em Gileade. Sabe como é? As linhagens se misturavam por casamento, por terra. Então, Jair teria, digamos, raízes em Judá, mas na prática, politicamente, socialmente, ele era um gileadita de Manassés. Faz sentido. As identidades das tribos talvez não fossem caixinhas tão fechadas assim, né?
principalmente em áreas de fronteira. Exatamente. Essa duplicidade pode mostrar isso, essa fluidez, ou só a complexidade dos registros mesmo. E tem sempre a chance, né, de Jair ser um nome mais comum e as crônicas falarem de outro cara importante com o mesmo nome e ligado a Gileade. Mas a parte das cidades de Jair conecta muito com o juiz. É um nozinho genealógico que o pessoal ainda discute. Ok, mas tudo isso volta para a pergunta principal. 22 anos de liderança. Se ele era esse cara poderoso localmente, 30 filhos, 30 cidades, não é pouca coisa. Por que o livro de Juízes, que adora contar história de batalha, de libertação, fala tão pouco dele? Cadê as guerras? Cadê os inimigos? É o grande mistério do Jair. E aí que entram as hipóteses. A mais comum, e talvez a que faça mais sentido por causa desse silêncio todo, é que a época do Jair foi de relativa paz lá em Gileade. Estabilidade. Paz. Assim, no meio do período dos juízes que a gente conhece por ser tão caótico. Pode parecer estranho, né? Mas o livro de Juízes cobre muito tempo e muitas regiões diferentes. Não era guerra o tempo todo, em todo lugar. Pensa bem, depois da confusão toda que o Abimeleque causou lá em Siquém, tentando ser rei e destruindo tudo, é bem possível que algumas áreas tenham tido um respiro, um tempo de mais calma. Mas o papel do Jair seria mais o quê? Administração, sabe? Consolidar o poder local, resolver briga interna, manter a ordem. Um juiz no sentido mais puro, de julgar mesmo, de administrar. Mas essa ideia de paz, de administração, por mais que faça sentido, não parece meio sem graça para um juiz de Israel? Comparado com Gideão, Débora, Sansão, eles enfrentaram crises enormes. E tô lá justamente para mostrar que liderança não era só guerra e milagre. Manter a estabilidade, a prosperidade local, olha os 30 filhos e cidades aí. Também era um jeito de julgar Israel, de garantir a vida da tribo, segundo as tradições, mesmo sem uma grande batalha de libertação. Entendi. Uma liderança talvez mais voltada para dentro, para o desenvolvimento. Mas tem outra ideia também, né? Que ele pode ter tido conflitos, só que menores. Sim, essa é a segunda hipótese. A dos conflitos menores. Que o Jair pode ter lidado com, sei lá, briga de vizinho, ataque de grupo nômade do deserto ali perto, disputa de fronteira. Coisas importantes para Gileade na hora, mas que não tiveram aquele impacto geral, sabe? Para todas as tribos de Israel. E aí, na visão do autor de Juízes, que focava mais nas crises que ameaçavam todo mundo, não mereceu um relato detalhado. Explicaria ser tão curto. Eventos locais sem repercussão nacional. Só que eu, particularmente, vejo essa hipótese com um pé atrás. O livro de Juízes costuma, sim, dar nome aos bois, quer dizer, aos inimigos, mesmo quando fala pouco. Pega o Sangar lá em Juízes 3:31. Um versículo, mas fala que ele lutou contra os filisteus. Até o Tolá, que veio antes do Jair, a gente não sabe de batalhas, mas o texto também não dá para ele essa pinta de riqueza e poder local que dá para o Jair. Para mim, essa ausência total de menção a inimigos no caso do Jair é muito significativa. Parece reforçar que, se teve luta, não foi isso que definiu o governo dele para o narrador bíblico. O silêncio sobre inimigos diz muito. E tem aquela outra possibilidade, talvez a menos provável, de que os registros se perderam, simplesmente sumiram. Olha, teoricamente tudo é possível, né? Documento some, mas a forma como o livro de Juízes é montado sugere que teve uma edição, uma seleção cuidadosa do que entrava e do que ficava de fora. O espaço dado a cada juiz parece ligado à importância teológica dele ou ao papel dele naquela história maior da relação de Israel com Deus. Aquele ciclo de pecado, opressão, clamor, libertação. A falta de detalhes sobre Jair me parece mais intencional, ligada ao tipo de governo dele ou ao foco do narrador, do que um simples acidente de percurso, sabe? A própria falta de informação vira um dado. Ok. Então, o Jair da Bíblia é esse. Rico, poderoso na área dele, talvez um administrador em tempos de paz, genealogia meio confusa, mas sem grandes feitos de guerra registrados. Agora,
segura aí porque tem uma virada de 180 graus. Existe um outro Jair, descrito num texto judaico antigo, mas que não entrou na Bíblia. Sim, aí a gente entra nas crônicas de Jerahmiel, que também chamam de pseudofilo. É um texto pseudepígrafo, quer dizer, atribuído falsamente a alguém famoso. Nesse caso, o Filo de Alexandria, embora seja mais antigo. Foi escrito provavelmente lá pelo século I ou II antes de Cristo. E a história que ele conta do Jair é de cair o queixo. De cair o queixo é pouco. Segundo as crônicas, o Jair não foi nada justo. Foi um vilão terrível, tipo o Abimeleque. Ele teria construído altares para o deus pagão Baal e obrigado o pessoal de Gileade a adorar Baal, abandonando a lei de Deus, a Torá. Nossa, uma inversão total da imagem do juiz que Deus levanta, né? Total. E a história continua. 7 homens justos se recusaram a participar da idolatria, foram lá e confrontaram Jair, na cara dele, falando que ele estava errado. O Jair, furioso, condenou os 7 a morrerem queimados numa fogueira. Que coisa horrível. Isso parece mais história de mártir do que o livro de Juízes. E o final é mais dramático ainda. Na hora que os homens iam morrer, um anjo chamado Nataniel, ou Natanael, teria descido do céu, apagado o fogo por milagre e salvado os justos. E aí, o anjo virou o fogo contra o próprio Jair e todos os outros idólatras que seguiram ele, e queimou todo mundo. Punição divina. Uau! Queimados! É uma imagem muito forte, muito violenta e, sinceramente, bem distante do jeito e da teologia do livro de Juízes. E isso levanta aquela questão super importante. Como a gente lê esses textos de fora da Bíblia? As crônicas de Jerahmiel são interessantes como literatura judaica antiga, podem refletir lendas, debates da época, mas a historicidade delas é muito, muito questionável, ainda mais quando bate de frente assim com o texto canônico. Não faz sentido, né? Por que incluir um tirano idólatra desses na lista oficial dos juízes de Israel, lá no livro de Juízes? Pois é, não encaixa na lógica do próprio livro. O objetivo dos juízes na Bíblia é serem instrumentos de libertação, mesmo com as falhas deles, como Sansão ou Gideão. Um juiz que promove a idolatria e persegue quem é fiel, isso vai totalmente contra o padrão da narrativa. É muito mais provável que essa história do pseudofilo seja uma lenda que surgiu depois, talvez usando a figura meio obscura do Jair como um exemplo negativo ou refletindo alguma treta local sobre ele que não entrou no registro oficial. Não dá para colocar como um relato histórico que compete com Juízes. Entendido. É um lembrete bom sobre a diferença entre as fontes canônicas e outras tradições. E só para não ter confusão, vale a pena dizer rapidinho que o nome Jair aparece em outros lugares na Bíblia, mas são outras pessoas, né? Sim, é um nome que repete. Tem um Jair que foi pai de Elã, um dos guerreiros lá do rei Davi, que matou o irmão do Golias, o Lame. Isso está em 1 Crônicas 20.5. Claramente outra pessoa, séculos depois. E tem também um Jair da tribo de Benjamim, lá no livro de Esther, capítulo 2, versículo 5. Ele era pai do Mardoqueu, primo e pai adotivo da rainha Esther. De novo, outra figura, outra época, outro lugar. Importante não misturar. E para fechar, o significado do nome Jair, em hebraico, Yair, é bem positivo. Quer dizer, ele ilumina, ele brilha, ou iluminado por Deus. Curioso, né? Porque esse significado parece combinar mais com a imagem do juiz bíblico, mesmo que discreto, um líder que trouxe algum tipo de ordem ou prosperidade, uma luz para a região dele, do que com aquele tirano idólatra lá das crônicas de Jerahmiel. Certo. Então, vamos amarrar as pontas sobre o Jair, o juiz de Gileade. Liderou 22 anos. Era um cara de muita riqueza e poder local, os 30 filhos, jumentos e cidades mostram isso bem. A genealogia dele é um quebra-cabeça, talvez com ligação com Manassés e Judá, mas o que mais marca é o silêncio da Bíblia sobre grandes feitos militares, grandes libertações. Exato. E esse silêncio é que levou às ideias de um período de paz, de administração interna ou de conflitos menores sem grande repercussão. E essa imagem, nossa, contrasta demais com aquela história dramática, mas provavelmente lendária, das crônicas de Jerahmiel, que transforma ele num vilão. Então, o que a gente tira disso tudo?
O que fica dessa investigação sobre uma figura tão fugitiva? Fica que, no caso do Jair, a própria falta de informação vira a chave da análise. O silêncio do texto canônico é tão importante quanto o que está escrito. Ele nos faz questionar o que a gente espera de uma liderança importante. Incluir o Jair na lista dos juízes, mesmo sem uma história épica, talvez sirva para alargar nossa visão, sabe? Mostrar que liderança vem de várias formas, não só na guerra, mas na manutenção da ordem, na justiça, na prosperidade local. Interpretar o Jair vira um exercício de ler o não dito, de valorizar a estabilidade tanto quanto a crise. E isso deixa uma provocação final para o pessoal que está ouvindo. Quando a gente pensa no Jair e nessa falta de detalhes em juízes, será que a nossa interpretação não revela um pouco do que nós valorizamos? A gente tende a dar mais importância para os líderes de guerra, com histórias cheias de batalha e vitória, do que para aqueles que talvez governaram em tempos de paz e estabilidade. A falta de grandes histórias diminui o valor de um líder ou pode indicar um tipo diferente de sucesso, mais quieto, focado no dia a dia, que a história muitas vezes esquece. Fica aí a questão: como a memória histórica e a nossa própria cabeça pesa a guerra e a paz na balança?